tudo que dói na voz. Eu tinha pouco, mas estava mudando. Pulava entre grave e agudo, involuntariamente. É sádico lembrar disso, mas se tornou banal, simplesmente se tornou banal. Começou numa crise de identidade. Não podia demonstrar o ser, a feminidade visível, tanto que neguei a eu. Porém, eu queria viver isso. Sentia pequenos pontos de prazer ao ouvir minha própria voz representando no mínimo de mulheridade que eu tinha. Mas não dava para ficar o meu termo. E doía saber que a voz iria perder a leve delicadeza. Um pequeno acidente abriu a porta de entrada. Aquilo, cortou minha garganta. E não pude falar por um tempo. Logo viciei em infecções do tipo. Quase morri por vaidade e falta de feminidade. Palco aberto, janelas para o mundo. Aqui hoje estamos com a Marta Noleto, agradecendo muito a você por ter aceitado esse convite de abrir essa janela, que é de uma luz muito necessária para o mundo e que possa, nesse pouco tempo que a gente vai ficar junto, que possa nutrir, né, os campos que muitas vezes ignoram muito de muita coisa que é essencial para outros, né? Qual é a diferença entre travesti e trans, Marta? Oi, Regina, você já me apresentou, né? Meu nome é Marta. Eu nasci no Pará. Meu pai e minha mãe se conheceram lá e eu vim pra cá. A minha vida foi assim, daqui pro quilombo, do quilombo pra cá. Mas quando eu cresci, comecei a trabalhar e tal, eu não vou tanto no quilombo, mas sempre tô dentro dos assuntos de lá. Sobre esse assunto aí, sobre a diferença entre mulher trans e travesti. Pra mim, mulher trans e travesti é tudo a mesma coisa. Só que a diferença é que travesti é um termo americano-latino, só daqui do Brasil, que a gente usa para descrever uma identidade de gênero feminina. Só que geralmente transexual. Só transexual pode ser. Já a mulher trans já pega esse espaço da mulheridade mesmo, sabe? Não só da identidade de gênero feminina. E tá ali vivendo como mulher. Já a travesti, muitas vezes não. Hoje em dia a gente tá homogeneizando um pouco esse termo. Porque antes travesti era a mulher trans que não operou ainda, né? Era a trava que não operou. E hoje em dia... E antes era também mulher trans, era que já tinha operado. Era considerada transexual. A gente tá mudando agora, tá homogeneizando mais as coisas. Mas ainda existem pessoas transexuais que se identificam como travesti sem querer ocupar o lugar de uma mulher mesmo. Entendeu? Eu mesma falo que eu sou mulher trans e travesti. Eu me considero mulher trans e tal, só que quando em um momento de empoderamento mesmo, eu falo que sou travesti, comparando eu, que sou uma pessoa negra não retinta, né, mas não deixo de ser uma pessoa negra. Em um momento de empoderamento ou de identificação mesmo, eu falo que eu sou preta. O negócio do texto aqui, né, já comecei falando um drama específico na minha vida. Eu, por muito tempo, igual aqui no texto diz, né, eu tava nesse início da puberdade, aí minha voz estava mudando. Aí não ficava nem feminina, nem masculina, às vezes muito feminina, às vezes muito masculina, né? Aí com esse negócio de ainda nem entender, nem aceitar me aceitar com a minha família, né? Aí eu ficava com raiva que minha voz ficava muito fininha, até porque as pessoas em volta falavam, fala grosso, que você é homem, que não sei o quê. Só que ao mesmo tempo eu gostava de, às vezes, ter uma voz feminina, delicada, de exaltar um pouco de feminidade em mim. Só que aí ficava isso. Ou eu queria a voz feminina, ou eu queria a voz masculina. Eu não queria a voz masculina mais por medo, sabe? E acabava que eu me aceitava. Mas igual o poema diz, eu tinha pequenos pontos de prazer ao sentir, ao escutar minha voz feminina. Aí um dia eu tava indo pra escola, de boa, eu comprei um salgado e rasgou minha garganta porque tava crocante a casca.
por dentro. Aí eu comecei a ter infecção séria, tive faringite granulose e outras coisas. Aí fiquei um tempo sem falar, fiquei de cama, fiquei com a voz só falando baixo. E daí eu acostumei a falar baixo muito tempo, até hoje tem momentos que eu falo muito baixo com as pessoas, né? E aí eu ficava nessa, que aí quando minha garganta recuperava, eu voltava a falar um pouco mais grosso, eu ficava com a crise de disforia de gênero, com minha voz extrema. Aí eu comecei a ter uma ideia de começar a torturar, machucar minha garganta internamente. Teve dia que eu pegava ponta de escova para cabelo e machucava minha garganta com agulha, com um pouco de navalha. E comecei a ter essas infecções mais frequentemente. Hoje em dia eu falo sobre isso, mas antes era um segredo extremo. Ninguém sabia. Até a mim eu negava um pouco. Aí eu tive que me trabalhar muito e tal, tanto que até hoje às vezes eu tenho muita paranoia com a minha voz ainda. De estar grossa demais, ou em um ambiente mais familiar, né, que ainda tem esse negócio da aceitação, eu não ter que afinar ela. Aí hoje em dia eu não sei, eu tô chegando a um ponto igual a teoria da Cartolina da Jojo Ruth, que eu tô do meio assim, ai, tanto faz, essa é a minha voz. Eu nem sei se eu acho ela tão feminina e nem tão masculina. E acho que eu nem preciso disso. O mais belo que eu percebo em tudo que eu tenho visto até aqui, nesse universo, né, da mulher trans, no caso, que a gente está conversando aqui, mas também tem o universo, todo o universo LGBTQIA+, né, é o sentir. E a luta para o que você percebe como ser, poder ser, de fato. Nem que para isso tenha que passar por cirurgia, nem que para isso eu precise trazer para o campo intervenções, né, hormonais e diversas outras ferramentas, maquiagem, né, aquilo que o meu corpo, né, não promove por si, para eu poder trazer para o externo o que eu sinto por dentro, eu buscar ferramentas para agregar, né? Então, quando você fala da sua garganta, né, que aquilo de repente te chamou a atenção, foi o que eu entendi, mas eu vou daqui a pouco passar o mic para você, que você vai falar isso direitinho. Eu só estou ali vendo um pouquinho desse passo a passo da sua fala, porque o pouco que eu pude pesquisar, assim, estou pesquisando sobre o tema, que eu confesso é muito novo para mim também. Eu venho de uma geração bem diferente, assim, no trato com esse universo que é totalmente marginalizado ainda, né? E graças que está tendo cada vez mais espaços responsáveis também, né? Para falar de tudo isso com respeito. Mas assim, essa coisa da garganta e de afinar a voz e de trazer com isso uma esperança de se aproximar ainda mais da docilidade que você já sente de dentro. E todo esse sentir feminino, né? Essa vontade de estar plena do que você já é. Isso toca muito o coração da gente, sabe? Porque é muito básico, né? Todo esse movimento que é feito para poder se integrar totalmente, né? De dentro para fora e de fora para dentro. E como está a sua trajetória nessa integração? Você tem conseguido essa transformação do que você já sente por dentro para fora? Porque eu te vejo totalmente mulher, né? É tipo assim, né? Hoje em dia eu tô bem mais de boa nessas questões, né? Da disforia, que é o desconforto. Geralmente pessoas trans sentem, que é a disforia de gênero. Vamos falar esses nomes devagar, porque pode ser que muitos de nós que estão assistindo, disforia de gênero. Disforia de gênero.
Disforia de gênero é o sentimento que pessoas trans sentem com seu gênero, com partes, características binárias na qual você não se identifica. Por exemplo, a mulher trans tem uma característica de ter um gogó muito avantajado, exemplo. E, por exemplo, aí eu tenho disforia com ele, não gosto dele, ao ponto de querer tirar ou remover. Mas hoje eu até tô mais de boa, assim, esse negócio da romantização, de querer ficar feminina por tudo, igual tu falou de procedimento estético, mutilação pra mim. Hoje em dia tá muito maior esse movimento de aceitação, sabe? Tá muito maior esse movimento da mulher trans, não ter que operar mais, não ter que colocar silicone igual antes, né? Ainda tem muito, ainda mais quando a gente está no início da transição, que você tá desesperada por ficar feminina logo, sabe? E pegar e querer mudar logo, e às vezes a gente absorve isso, né? Cria uma disforia maior, absorve o machismo na sociedade, absorve tudo isso e fica reproduzindo essas coisas, mas eu não acho legal mais hoje em dia romantizar essa busca pela feminidade ou pela masculinidade, no caso de homem trans, ao ponto tóxico se mutilar. Mas, né, a gente, às vezes, pra aliviar esse desconforto que a gente sente, que é a disforia, a gente opta por... Você duvida disso? Você acha que há uma cobrança da sociedade para que elas mudem totalmente, então, o corpo? Transfigure ele totalmente ou não? Você acha que tem divisão no movimento? Assim, esse negócio ainda tá muito, como é que eu posso falar? É tipo assim, é uma coisa estrutural, preconceito, né? A estética é racista, a estética é cis, a estética é machista, sexista, é branca. É isso que eu quero dizer, sabe? Por quanto mais ainda rola esse empoderamento todo e tal, às vezes a gente vê que tá muito... Às vezes a gente ainda tá muito só na palavra mesmo, sabe? Por quanto eu conheço várias trans, assim, que militam, mas acabam que sentem disforia e tal, porque é inevitável, né? A gente já nasceu nesse sistema, a gente já nasceu nesse mundo que tá machista ainda, que é sexista, que é com a pressão cisgênero de estética, porque a sociedade fala, você quer ser mulher, mas você tem que mudar tudo, você não pode parecer uma trans, você não pode parecer o que você era antes, sabe? E às vezes a gente adapta, por quanto mais às vezes a gente estude, corra atrás de entender, melhorar, só que às vezes aquilo já tá marcado em você, sabe? É isso que acontece. Mas é bom que tá tendo hoje em dia esse negócio da aceitação. Porém, ainda tá chegando, ainda tá vindo. É um processo todo. Mas é bom que hoje em dia as pessoas estão reconhecendo que essa romantização dessa mudança total é tóxica e faz mal. Mata. Tanto que esses dias mesmo, uma mulher trans foi colocar silicone nessas clínicas mais baratas, e o ar-condicionado explodiu, pegou fogo e ela ficou lá morrendo com a fumaça, sendo intoxicada lá. E é isso que eles fazem com o nosso corpo, né? A sociedade, as pessoas cis. A gente tenta mudar para uma expressão estética e tal, mas nosso corpo é sujeito a isso, a morte. Nossos corpos são banais. Não importam. Rapidão. Se a gente coloca... Tanto que muita trans, na prostituição principalmente, né? Coloca aquele silicone de óleo de avião, que a gente chama. Mas tem óleo de avião? Eu acho que sim. Morre. A gente segue pressão estética absurda. É triste. É triste. Enquanto uma pessoa cis, uma mulher cis, sofre pressão estética às vezes por ser gorda, por ser negra, a gente quer fazer rinoplastia, a gente alisa o cabelo. Imagina uma mulher trans, gorda, negra. Isso é um exemplo mais, assim, da margem. Qual a pressão estética que ela deve sofrer. Porque se você parecer trans, você é feia, né? A beleza é cis. Então, isso tá muito... Como eu posso falar? Não é incógnita. Eu sempre esqueço essa palavra específica quando a pessoa fala uma coisa, mas não cumpre. Hipocrisia. Hipócrita ainda. É hipócrita. Mas eu não julgo isso nessas pessoas trans que fazem isso, sabe? Porque já nascemos nesse sistema. Então eu estou entendendo que a mulher trans,
nem sempre quer, por ela mesma, ter todo o estereótipo da mulher cis. Porque é uma pressão, né? Ela sofre uma pressão de quem? Da sociedade para, se você então quer ser uma mulher, então que você se pareça uma mulher? Exato. Exato, até tanto que existe uma pressão muito grande da passabilidade, né, entre a gente. Como mulher trans é passável, a gente pode ir nos lugares e as pessoas não reconhecem a gente. Mas não só por questão estética em si, para querer ser bonita. Para relacionamentos mesmo, a gente sair na rua e não apanhar, sabe? Se sentir mais segura de fato, às vezes a gente cede a isso. Em questão de relacionamento também, já que a gente já sofre tanto da solidão trans, né? Então a gente acaba absorvendo. Então as mulheres trans que se sentem, elas são mulheres de alma mesmo, Somos né? no geral, é social. Mulher trans está ali, sou mulher, mas, claro, não fiz mutilações, eu estou aqui no meu sentir, se eu quiser deixar o cabelo crescer eu deixo, mas eu estou livre para ser quem eu sou e com aparência às vezes até dual, um pouco homem, um pouco mulher, porque eu não quero ficar mexendo em tudo no meu corpo, é uma escolha minha e nem por isso eu deixo de ser uma existência que deva ser respeitada. Na minha cabeça passa muito assim. Só que você está me dizendo que a sociedade ainda está falando assim, não, se você é uma mulher trans, então que você faça tudo para parecer uma mulher e não ficar escandalizando aí na rua, parecendo que é uma coisa e não é outra. A gente precisa de uma definição. Exato. Eu preciso que você defina. Ou você é mulher, ou você é homem. Porque na rua não pode ficar uma coisa de qualquer jeito. De qualquer jeito, mas que jeito que é o ideal? Existe uma forma ideal de andar na rua? Então, assim, nós vamos ter que desfazer essas hipocrisias, porque nós precisamos ser verdadeiros. É essa a escolha? Chega de hipocrisia e vamos ser agora pessoas de verdade. Poxa, esse é um valor que já está sendo pregado há muito e muito tempo dentro da ética. É um pensamento binário, né? Eu vou passar agora para você, mas é uma provocação para a gente ir refletindo até que ponto a gente está condenando o outro, porque a minha visão ela está pautada num estereótipo que tá sendo convencido a gente de que é só dois jeitos de ser. E vamos ouvir então o que ela tem para dizer sobre isso, porque a gente precisa conversar bastante sobre isso aí. Porque chega de hipocrisia, Marta? Mas de fato é isso que você falou mesmo, sabe, Regina? É igual eu tava falando aqui, é um pensamento binário, né? Um pensamento sexista. Pensamento binário. Binário, né? Que ou é homem ou mulher, sabe? E hoje em dia tá muito grande o movimento das pessoas trans não binárias se assumirem, né? Que às vezes se identificam como os dois gêneros ou como nenhum. Esse negócio da pressão, do preconceito, não vem a visão só de uma pessoa, de um grupo. É igual eu falei, tá na estrutura da sociedade, sabe? Tá na estrutura desde o começo. É muito sexista, é muito machista. Então não é questão de uma pessoa mudar seu pensamento. Tem que ter iniciativa, sabe? Tem que ter mais ações sociais, eu acho, que voltadas a isso. E complementando o negócio da pressão estética com o corpo trans. Um homem cis, por exemplo, o homem cis, ele deixa o cabelo crescer e tá de boa. Tá de boa às vezes, né? Às vezes é chamado de boiola, essas coisas. Mas eu acho mais raro hoje em dia. Agora, um homem trans, por exemplo, se ele deixa o cabelo crescer, muitas das vezes... É bem raro você ver um homem trans, na verdade, de cabelo grande, pensando aqui. Porque a gente absorve esse machismo, sabe? Igual eu falei, quando você tá no início da TH, da transição, desespero por se parecer cis, que é isso que a sociedade quer que a gente faça. Então, a gente acaba absorvendo esse machismo, esse sexismo, e reproduzindo a maioria das vezes. Tanto que até no movimento trans mesmo, em comparação, muita mulher trans que é prostituta, que está na rua,
ela tem uma pressão estética com as outras que não iniciou a transição ainda, ou tá só se hormonizando. Elas falam que, eu vou dar um exemplo bem informal, se você chegar lá, mulher trans que só se hormonizou, por conta do SCC já passava, assim, mas se você tiver um peito só de hormônio, elas falam que a gente é viado de cabelo grande, que é só um gayzinho, e que você só é mulher mesmo, travesti, né? Nem mulher, travesti se você colocar óleo no corpo, se você colocar o silicone. Ainda tem esse pensamento muito antigo nesse meio, mas é bom que essa nova geração tá aceitando agora. Ainda tá difícil, mas alguns homens estão assumindo suas parceiras ou parceiros trans. É sobre. Então você está dizendo que o próprio meio de vocês, mulheres trans, homens trans, o próprio meio de vocês ainda estão aprendendo a se respeitar entre vocês mesmos, porque muitas aceitaram fazer essa transformação toda, né? Até se submetendo às cobranças, né? E assim, o que eu estou percebendo é que no meio mesmo, acredito que muitas das que fizeram a transformação acaba cobrando de quem não fez que faça também, senão você não é. Rola isso, então? Bom, a gente também está conversando com a Marta. A Marta tem 18 anos, gente. Eu tenho que estar aqui também olhando para esse brotinho, linda, maravilhosa, mas com todo cuidado, porque ela tem 18 anos e também não é uma mulher trans de cidade grande, da Babilônia. Tem também aí uma diferença que eu queria perguntar para você. Eu acho que você está sendo poupada de muitos dissabores, né? Porque o que eu pude perceber das mulheres trans, do que eu assisti de ontem para hoje nessa pesquisa, mas que eu quero muito agradecer, que aproveitar e agradecer aí a parceira do Palco Aberto, Roberta Vieira, que também já né, na capital já no meio artístico também tem muito, né, desses profissionais que eu acredito que é uma das poucas áreas de trabalho que não tem problema, ou pelo menos não deve ter tanto problema de aceitação dos LGBTQIA+, né? Porque preconceito ainda está em todas as áreas, mas a arte, eu não sei se é porque eu venho do teatro e eu pude acessar a primeira vez um travesti, uma travesti, Pessoas trans. Isso, pessoas trans. Eu nem sabia, né, o que era na época. Eu tô falando isso há 20 anos atrás, tá? Ainda tá muito esse negócio assim, não existe de fato tanta aceitação. Ainda existe uma aceitação mais de pessoas gays, lésbicas no meio da arte, do teatro, novela mesmo. Quando tem uma mulher trans na novela, muitas vezes, sabe? Então ainda tá muito difícil você ver pessoas trans no meio. LGBT tem gay, tem lésbica. Agora pessoas trans, assim, no geral, você não vê, assim, muito nas artes sendo representada mesmo, sabe? Quando, tipo, a arte comum falando sobre, sei lá, vou dar um exemplo, a novela que se baseia na personagem que, não sei, foi pro hospício e depois veio pra se vingar da família. Você não vê uma pessoa trans nessa novela. Quando é uma pessoa trans, é aquela pessoa trans estereótipo que é prostituta, que é aquela pessoa trans, sabe? Que a gente, às vezes a gente não é no nosso dia a dia, de fato, e coloca lá. Até hoje tem falsas pessoas LGBT, sabe? Hétero fazendo papel de gay. Pessoas cis fazendo papel de pessoa trans. Você vê muito. E não pessoas trans de verdade. Nisso eu compreendido errado. Trava coisa que mulher trans, que drag. Não, ela não falou isso, você tem razão. A mulher cis, quanto a mulher trans, como qualquer pessoa, pode fazer o papel da drag, que é só um personagem fictício, geralmente com aparência feminina. Aí pode. Agora, uma mulher cis fazer uma travesti, uma mulher trans, já não acho legal. Que a gente tá ali procurando representatividade. Aí a gente vai ver a única representatividade é uma cis ainda se passando. Pra mim, eu comparo igual antigamente no cinema. Uma pessoa branca se pintando de preto pra fazer papel de preto na TV. Blackface. Que a drag queen é uma performance, né?
É bem teatral mesmo. Então, não há problema nenhum. Diz que tem várias mulheres que fazem, né? E chega a ser até legal, né? Porque é uma forma também de estar colocando ali esse personagem para a cena, não só feita por mulheres trans. Geralmente são gays. Hoje em dia tá mais baseado em gay, sempre foi mais gay fazer do que mulher trans mesmo. Antes até tinha, sabe? Antes que ainda não tinha todos esses termos que temos hoje, falavam crossover, que também existe ainda, também é identidade de gênero. Mas antes era meio mesclado. Hoje em dia a gente conseguiu separar mais e hoje em dia a gente vê mais gay representando drag queen do que a mulher trans mesmo, a trava, não que não tenha. Tem, é comum. Mas é mais ocupado por homens, geralmente gays. Entendeu? Um exemplo é a RuPaul Drag Race, porque é uma série cheia de drag queen. E você vê uma ou duas em uma das temporadas que são mulher trans. O gênero, ele é algo que tem a ver com o ser da pessoa. Antes, até hoje ainda tem gente que fala, né, que se você nasceu com um certo órgão, você é X gênero, ou usam essa desculpa do XX, XY, né, pra falar, mas gênero é uma coisa totalmente social. É uma construção totalmente social. Então, tanto que existe uma variedade de gêneros, né? Se eu não me engano, é o Karnal que fala que existe não sei quantos gêneros por aí, centenas, eu acho. Então, é uma construção social, meu Deus. Então, sei lá, acho que se prender a questão biológica para você fazer uma expressão de gênero, de quem você é, não de quem, entendeu? Nomes, né? Esse universo da mulher trans, até onde eu percebi, tá? Posso estar bem enganada aqui, mas até onde eu percebi, principalmente a mulher trans da Babilônia mesmo, das grandes cidades, até hoje, é as que menos têm possibilidade de um emprego. Às vezes ela sonha em trabalhar em áreas diversas, mas muitas caem na prostituição. Inclusive, ela já é aceita muito rápido nesse lugar, sabe? A gente até acessou uma informação que traz muito esse retrato da hipocrisia do Brasil, né? O Brasil é o país que mais matam travesti e trans no mundo. É muito grande o mundo. E aqui é campeão nisso. Também é o país que mais consome pornografia trans no mundo. É o país que menos abre oportunidades de ofertas de trabalho, geração de renda para essas pessoas que lutam para manifestar o que elas são, o que elas percebem como o ser pleno delas. Então. Agora falando na questão trabalhista, do emprego. De fato, não só assim nesse lugar de subúrbio, como até a mulher trans num lugar mais assim, de mais posição, com mais acesso. Quando você não retifica os documentos, é muito difícil. Muito, muito difícil. O cara na entrevista tá lá, vendo você toda mulher, e no documento tá com seu nome de registro, tá masculino. Eles vão dar desculpa para não te contratar. Às vezes você mudou seu documento, mas às vezes visitam a rede social ou descobre por acaso que você é trans, dão a desculpa de te demitir. Isso porque eu vi. Eu vivo isso e eu vi. Então, porque já colocam a gente num lugar como não profissional, já colocam a gente como num lugar de, sabe, desse lugar sensualizado mesmo. Então, é uma coisa triste que tá na estrutura, né? Se trabalhar, acho que precisa fazer mais ações para contratar pessoas trans, educar, para entender a situação. Porque nós somos artistas, igual você falou, nós somos pessoas que conseguem ter formação acadêmica. Nós somos pessoas que conseguem agir, a gente consegue trabalhar, somos pessoas intelectuais também. Só que acontece isso, dessa não aceitação das partes das empresas, das pessoas. Igual,
Às vezes eu vi um exemplo da drag queen, não sei se faz muito tempo que eu vi, a Lorelai Fox, que é um homem gay que interpreta um drag, que falou, o tiozinho da padaria que não quer contratar a travesti, sabe? Porque na cabeça dele as pessoas não vão querer entrar, não vão querer consumir porque tem uma pessoa trans atendendo e aquilo é imoral, aquilo é feio. É o mesmo tiozinho que vai lá e durante a noite alimenta ela na prostituição. Então é hipocrisia. Mas enfim, aí que eu tô falando das crianças. Porque dependendo de para onde a gente conversa aqui, a gente vai falar muito dos órgãos genitais, a gente vai falar muito deles num lugar onde é muito adulto. É uma conversa que traz também reflexões que mães e pais, porque eu acredito que a conversa, a criança, ela desde pequena, essa é uma coisa que eu faço com meu filho, né? E minha filha também me ajuda um pouco. Porque como não faz parte do meu universo pessoal, uma mulher trans ou um homem trans aqui no meu... Pessoas trans, no geral. Pessoas trans ou LGBTQIA+, eu acabo não tendo eu não sinto essa necessidade de muitas vezes conversar sobre isso em casa, né? E se não traz isso para minha casa. Então, assim, eu sou a favor de conversar com as crianças também sobre isso. Agora, eu acredito que tem formas de conversar, como eu converso com meu filho sobre muitas outras coisas também, que eu converso de uma forma diferente do que eu conversaria com um adulto. É só isso, tá? Não é que eu estou defendendo aqui que não se deva falar sobre isso como se fosse uma coisa inexistente. Não, senão eu vou estar mantendo a hipocrisia. Mas é só nesse sentido. Eu queria muito ser entendida aqui, Marta, porque é tudo tão delicado, é uma conversa que se omitiu demais. São pessoas e mais pessoas trans que não puderam, por muitos e muitos anos e gerações, manifestar o seu sentir. Assim, é que tem que tomar muito cuidado com esse negócio das crianças, né? Igual você falou, pra não ser interpretada mal mesmo. Tipo assim, até pra não sensualizar, até pra não pensar que falar sobre pessoas trans já é sexista mesmo, já é sensualizado demais. Tanto que existe crianças trans, né? A gente vê, tem uma patinadora maravilhosa, que eu esqueci o nome dela, que é uma criança trans, ela é uma menina trans, sabe? Existem pessoas trans pequenas, nós já fomos crianças e, entendeu? Hoje em dia está mais sendo falado sobre isso, mas não necessariamente falar sobre o movimento trans é falar sobre sexualidade. Tanto que eu acho necessário falar com criança, assim, de uma forma mais não pesada, sabe? Igual você mesma disse. Só falar, por exemplo, eu com minha sobrinha. A minha sobrinha me viu, né, durante a transição. Ela me conheceu pelo gênero masculino e tal. Hoje em dia eu sou do feminino, tipo... Eu acho que eu nem precisei chegar nela e, de fato, assumir, assim... Ela foi vendo, eu falei, agora meu nome é Marta e tal. Ela, tá bom, tia, tá bom. Então, é só isso, sabe? Acho que a gente, às vezes, não precisa aprofundar tanto sobre órgãos, sobre essas coisas. É bem, acho que raso você falar com isso, sobre isso. É comum no meio LGBT, homens gays, por exemplo, ou bissexuais, que acham que é uma escolha, não sei, ou é incubado, agredir por falta de se aceitar. O que eu vejo também que é mais comum de agredir a mulher trans, a travesti, é o parceiro, é o cara que sente desejo nela, sabe? Mas se sente culpado pelo desejo, porque não pode ter aquilo, e agride ela. Geralmente são caras que... É mais comum você ver agressão com as que são garotas de programa, né? Caras que já dormiram com elas, ou, sei lá, passam alguma situação com elas e agride elas. É o mais comum, é o que mais acontece, é o que, de certa forma, se sente desejado. Mas como aquilo é errado, ele joga pra gente, como violência física. A mulher trans, a travesti, que ela foi morta por um cara que ficou com ela e arrancou o coração dela. Ele arrancou o coração dela e falou porque ela era o demônio. Então eu acho que é um dos exemplos mais claros, que jogam a responsabilidade, jogam esse ódio que eles têm, essa incógnita que eles têm neles,
por estar se relacionando com a gente, joga para os nossos corpos. Que na real quem faz isso tá muito doente, né? Só que e fica segurando em algo que foi inventado, né? Porque não tem embasamento nenhum. A gente sabe que a vida tem valor, seja ela manifestada como for, né? A vida tem valor.